Segundo livro dos Reis, o capítulo 2, do verso 19 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a cidade é bem situada, como vê o meu senhor. Porém, as águas que dentro dela correm são amargas e a terra é estéril. Então lhe disse Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E trouxeram. Saiu, pois, Eliseu ao manancial das águas, lançando sal nesse manancial, disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, e já não procederá daí morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu. Amém. Irmãos queridos, a forma como a cidade de Jericó é apresentada nesse texto é uma forma que deve, no mínimo, chamar a nossa atenção. Eliseu está na árdua tarefa de ser uma espécie de sucessor ao ministério do profeta Elias, este que sem dúvida foi um grande profeta, talvez o maior na história do Antigo Testamento. No Monte da Transfiguração, a representação é dele em nome dos profetas. Quando o Senhor Jesus agonizava no Gólgota, uns diziam: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas outros diziam: deixem-o, ele está clamando por Elias. Esse homem que no primeiro livro dos Reis, o capítulo 17, nos versos de 1 a 7, às beiras do riacho do Querite, foi alimentado por corvos. No mesmo capítulo 17, do verso 8 ao 24, ressuscitou o filho de uma viúva, promoveu multiplicação na sua despensa. No capítulo 18, promoveu grandes feitos no Carmelo, um homem que andou com Deus. E Eliseu agora atravessa a pés enxutos o Jordão e está diante dele os homens de Jericó. Se você observar bem a narrativa da história bíblica, não é a primeira vez que alguém atravessa a pés enxutos o Jordão e está diante de Jericó. Porém, a primeira vez que a pés enxutos o Jordão foi atravessado, foi para a condenação de Jericó. E me parece que agora, Deus, através do profeta Eliseu, concede uma bênção de restauração. O desafio desse homem, como uma nova geração de profeta, é um desafio imenso. E o texto sagrado diz, você observa isso no verso 19, que Eliseu não foi atrás de um problema para solucionar. Ele não acordou um dia como sucessor de um ministério profético e disse: eu preciso de um problema para mostrar que eu sou um profeta. Não, diz o verso 19, que os homens daquela cidade fizeram saber o Eliseu. Eliseu estava lá e os homens chegaram com uma demanda. Qual é a demanda de Jericó? Eis que a cidade é bem situada, como vê o meu senhor, porém as águas que correm dentro são amargas, mas e a terra é estéril. O que representa Jericó para nós nesse texto? Algo que aparentemente, algo que exteriormente é bem situado, é bem localizado, é bem posicionado, mas que por dentro as águas são amargas, e por serem águas amargas, a consequência é a esterilidade da terra. O que é Jericó, portanto, nesse texto? Algo bem situado por fora e estéril por dentro. Algo bem situado por fora e com amargura, esterilidade por dentro. Permitam-me uma aplicação. Muitas vezes eu sou como Jericó. A roupa que visto nem sempre transparece o estado do meu interior. Tem muito sorriso no rosto escondendo um coração machucado. Tem muita gente bem vestida escondendo uma mente transtornada, obcecada. Seres humanos podem se posicionar como a Jericó desse texto, bem situados por fora,
com seus diplomas por fora, com seu passaporte carimbado por fora, mas estéril e amargo por dentro. Jericó, se me permitem a aplicação, pode ser um país como o nosso, de dimensões continentais, com muitos recursos hídricos, e o povo muitas vezes estéril por dentro. Jericó, por exemplo, pode ser uma igreja, ou talvez o extrato de uma igreja num país como o nosso, bem situada por fora, cheia de recursos, e por dentro, muitas vezes, uma esterilidade. Será que nós não vivemos num tempo como esse, num país como o nosso, uma espécie de síndrome de Jericó? Bem situados por fora, águas amargas e esterilidade por dentro. O problema do nosso país, por exemplo, sob o ponto de vista da nossa tradição evangélica ou cristã, não é o fato de que o discurso religioso ou o discurso acerca de Deus seja um discurso escasso. Pelo contrário, num país como o nosso, quase tudo transpira a tradição cristã. Ora, eu estou na cidade de São Paulo e vim do estado do Espírito Santo. E na fronteira com o Rio de Janeiro tem a cidade de Bom Jesus. Na Baía de Guanabara não está de braços abertos um Buda, está o Cristo Redentor. A maioria dos nossos feriados são de tradição cristã, em que pese católica, tradição cristã. Bem situados sob o ponto de vista do discurso da fé. Somente num país como o nosso pode existir numa manchete de jornal algo que aconteceu há alguns anos. Um traficante no estado do Rio de Janeiro, nominado de Satanás. Ele foge. Ele consegue dilubriar a segurança pública carioca e ele foge. E ele vai encontrar repouso num pacato estado de 4,2 milhões de habitantes, o meu estado. E sem jamais imaginar que em não sido pego no Rio, foi pego no meu estado, capturado. Nenhum país do mundo, nenhum país europeu, nenhum país asiático, nenhum país norte-americano teria uma manchete como os jornais brasileiros. Satanás foge do Rio de Janeiro, mas é pego no Espírito Santo. É só no Brasil. Dê um Google nessa matéria. O nosso problema não é falta de tradição cristã. Os poros desse país transpiram religiosidade. As nossas cidades têm nomes que margeiam o evangelho, os nossos feriados, os principais monumentos. Eu fico imaginando se o traficante tivesse fugido de São Paulo, aí seria completa a história. Que o Satanás fugiu de São Paulo não deu conta, mas foi pego lá no Espírito Santo. A cidade é bem situada, mas as águas que correm dentro são estéreis. Talvez quando nós pensamos acerca do avivamento, uma grande conquista de um avivamento genuíno baseado na palavra de Deus seja que aquilo que nós transparecemos por fora seja o resultado do nosso conteúdo por dentro. Porque segundo a expectativa dos próximos censos, nós como evangélicos vamos ser a religião mais numerosa do país. E como isso tem refletido no cotidiano das pessoas. Falamos sobre novas gerações, temos pelo menos duas perspectivas para olhar: quantidade e qualidade. Algumas igrejas esvaziadas de jovens, problema de quantidade. Algumas igrejas lotadas de jovens, mas porque tem um ambiente estético e um cantor famoso, problema de qualidade. A cidade é bem situada, mas as águas que correm dentro são estéreis. A terra é estéril, a água é amarga.
Quem sabe Deus não queira de fato promover um avivamento para que seres humanos, crentes, igrejas, nações, sejam não apenas bem situados por fora, mas com fontes de água da vida por dentro. Não águas estéreis, não águas amargas, mas águas que produzem vida fluindo do nosso interior. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, agora estamos diante do texto de um problema identificado no verso 19. Qual foi a solução desse problema? Repare comigo o verso 20. Primeiro passo da solução desse problema, diz o profeta: trazei-me um prato novo. Em algumas versões, trazei-me uma tigela nova. Trazei-me um prato novo. Novo no sentido de que nunca foi usado, nunca foi experimentado. Novo não no sentido de um prato cheio de ineditismo, de um prato que pretende inventar a roda da tradição. Novo não no sentido de um prato mais visivelmente estético. Novo no sentido de um prato que não foi usado para mais nada antes. Eliseu está dizendo: nós vamos, no poder do Espírito Santo, resolver o problema das águas amargas, da esterilidade da terra, mas eu preciso de um prato. Não pode ser um prato qualquer, não pode ser um prato que já foi usado, não pode ser um prato da mesmice, não pode ser um prato do mais do mesmo. O prato precisa ser novo, um prato não antes usado, um novo prato. Me parece que o convite do Evangelho é para novidade de vida. Me parece que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor justamente com esse prato novo, dizendo: Senhor, enche. Dizendo: Senhor, eu sei que existem níveis além de intimidade contigo. Dizendo: Senhor, eu sei que apesar de tudo que eu já vivi na minha vida, quando se trata do Senhor, sempre tem algo mais. Eu sei que esse vento do Espírito, que segundo as palavras de Jesus, nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu sei que de uma hora para outra, Ele que já soprou em tantas famílias do mundo, pode soprar de uma forma extraordinária na minha família. Ele que já soprou em tantos avivamentos na história da terra, pode soprar de uma forma extraordinária no nosso país. Ele que já soprou de forma extraordinária, testemunhal, em tantas igrejas ao redor da nossa tradição, pode soprar também na nossa. O prato é novo. Não por modismo, não por ineditismo, não por invenção de roda, porque me desculpem, tem gente por aí que acha que depois de 2000 anos da tradição cristã, agora descobriram o jeito que a Bíblia mandou a igreja crescer. Nós temos 2000 anos de tradição. Hoje nós estudamos teses que os pais da igreja tiraram do nada, pela iluminação do Espírito Santo e um compromisso sério com a Escritura. E hoje nós nos debruçamos sobre o que eles, numa tradição multimilenar, se debruçaram. E agora a gente vem de método de como fazer o negócio crescer. Igreja cresce com a proclamação do Evangelho. Foi assim ontem, é assim hoje e será até o Senhor Jesus Cristo voltar. O prato novo não é um prato de modismo, não é um prato de invenção de roda, é um prato para uma experiência nova, é um prato não antes usado. O sentido de novo, portanto, é um sentido de abertura a uma utilização nova. É interessante que, para resolver o problema de Jericó, Eliseu não pede um prato usado, Eliseu não pede um prato de extrema experiência, ele pede um prato novo. Peço a sua atenção absoluta para uma afirmação que eu vou fazer. Uma igreja não prospera sem a bênção dos seus anciãos. Qualquer igreja que para alcançar a juventude negligencie os seus anciãos não prosperará.
Uma igreja não prospera sem a bênção dos seus anciãos. Agora, tendo dito isto, me parece que experiência não é tudo. Experiência é um fator importantíssimo, mas não é tudo. Poderia ser um prato velho, poderia ser um prato já usado, poderia ser um prato porcelanato Schmidt, daqueles bem caros, mas só precisava ser novo. Li certa feita que o que derrubou o Titanic foi a experiência do comandante. Muito experiente, ouviu e viu os indicadores das máquinas recém-elaboradas pela engenharia náutica, e ele disse: não, eu conheço esses mares. Eu conheço esses mares mais do que essas máquinas. Eu posso ir mais um pouquinho. Eu posso virar logo ali. E no alto da experiência de seu comandante, o navio afunda. Porque a experiência não é tudo. Às vezes, nós precisamos de fato de pratos novos. Agora, quem segura o prato novo é um profeta no início da sua caminhada ministerial. Estamos no capítulo 2 do 2º livro dos Reis, não se esqueça disso. Não há problema algum de permitir que Deus use pratos novos. Chamei a sua atenção, pois retorno à primeira premissa. Uma igreja não prospera sem a bênção dos seus anciãos. Pastor Arival nos abençoou às 9 da manhã dizendo da nossa responsabilidade, ou melhor, da responsabilidade de vocês que já viveram mais do que nós, de transmitir essa fé. Agora, muitas vezes, Deus usa pratos novos. Permitam-me uma palavra. Juventude não é doença. Quando eu comecei a sair um pouquinho para pregar na região, eu passei por algumas situações inusitadas. Eu me lembro de certa feita indo pregar, que o douto pastor que me convidou foi me apresentar. E ele disse assim: quero apresentar o pregador desta noite. Apesar de jovem, é uma lepra. Estamos aqui diante de um leproso orador, né? E apesar da lepra que tem, nos dará uma palavra. Outra vez fui num outro ambiente pregar, também de uma igreja que me convidou, e essa para mim superou todas. Porque o dirigente, eu quero convidar o pastor Rafael, ele vai nos trazer a palavra. Não se enganem, quem olha assim não dá nada, mas é uma lepra. Juventude não é doença, irmãos. Juventude não é doença. Aí depois, pastor Arival, permita-me esse pequeno relato, à luz de ilustrar. Uma empresa do meu estado me chamou para dar uma palavra. E o CEO da empresa foi me apresentar como orador daquele ambiente. Sabe o que um CEO ímpio de uma empresa disse? Eu estou muito feliz, porque as novas gerações estão alcançando o lugar de fala. Teve um evento lá do legislativo do meu estado, e eu fui dar uma fala. E um legislador ímpio disse: é com muita alegria que nós vamos ouvir um jovem, porque a juventude está alcançando espaço. O que me parece, pastor Arival, é que na minha curta, inexperiente e iniciantíssima caminhada, os ambientes de fala da nossa fé, a juventude é uma lepra. Nos ambientes de fala da sociedade, a juventude
é uma bênção. Me fiz claro no ponto? Me parece que de alguma forma a sociedade começou a entender, antes da igreja, em vanguarda à igreja, o valor dos jovens. O prato precisa ser novo. Em segundo lugar, ainda no verso 20, não apenas me traga um prato novo, mas coloque nele sal. Sal na Bíblia tem um sentido extraordinário. O sentido de gosto, de preservação, de conservação, de sentido. Levíticos capítulo 2 trata a lei sacrificial dos regramentos para as ofertas de manjares, ofertas de alimento. Levítico 2:11 diz palavras do Senhor: quando você for levar uma oferta de manjar, uma oferta de alimento, ela não pode ter fermento. Não pode ter fermento. Deus não aceita nada que cresce artificialmente. Deus não aceita nada que cresce com fermentação química. Oferta de alimento para Deus não pode ter fermento. Deus não se encanta com pirotecnia. Deus não se encanta com fermento. Deus não se encanta com o que cresce fora do processo natural. Deus não se encanta com o que cresce de forma química. Deus não se encanta com as nossas luzes, com a nossa fumaça, com o nosso fermento. Mas diz Levíticos 2:13, que todas as vezes que você for oferecer uma oferta de alimento ao Senhor, ela deve ser temperada com sal. O sal da aliança com seu Deus. Levíticos 2:13. Sal na Bíblia tem esse sentido extraordinário. Colossenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos orienta que a palavra que sair da nossa boca deve ser temperada com sal. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz que nós somos o sal da terra. E ele faz uma advertência severa. Se o sal não servir para salgar, para colocar gosto, preservação, conservação, substância, para mais nada serve, a não ser para ser lançado aos chãos e pisado pelos homens. Coloque no prato novo sal, sinônimo de vida, sinônimo de conservação, sinônimo de preservação, e da forma que eu quero aplicar aqui, sinônimo de brilho nos olhos. Tem que ter sal no prato novo. Meus irmãos, a vida tem que ser mais do que nascer, crescer, multiplicar e morrer. Entre nascer e morrer, tem de existir coisas que coloquem sal na nossa vida, que coloquem tempero, gosto, brilho nos nossos olhos. Uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que, em que pese as grandes adversidades da vida, o brilho não sai dos olhos. A gente olha e sabe que tem brilho no olho. A gente olha e sabe que é diferente. A gente olha e sabe que a vida tem sal, que a vida tem gosto, que a vida gera conservação e preservação, e não amargura e esterilidade. Para toda Jericó, bem situada por fora e amarga por dentro, Deus quer derramar uma porção de sal. Para todo ser humano bem situado por fora e amargo por dentro, Deus quer transformar em sal da terra. Para toda igreja, em qualquer lugar do Brasil, eventualmente bem situada por fora e estéril por dentro, Deus tem sempre um prato novo, com um punhado de sal. A nossa vida precisa ter gosto. A nossa vida precisa ter substância. A nossa vida precisa ser uma fonte contínua de encorajamento ao outro. A nossa vida tem que servir para salgar. As pessoas, quando olharem para nós, precisam perceber no brilho dos nossos olhos, em nome de quem falamos, protegido por quem falamos, e encorajados no nome que proclamamos, que é o nome bendito de Jesus. Sal. Coloque sal no prato novo. Não é açúcar, não é mel, é sal. Ezequiel
capítulo 16, versículo 4, nos dá conta de um costume não tão estudado por nós, de nos recém-nascidos, Ezequiel usa o verbo untar. Eles eram untados com sal. As pessoas que nascem em Cristo, que se transformam no sal dessa terra, precisam salgar, precisam influenciar, precisam assumir o protagonismo, não da fé, porque essa Jesus não divide com ninguém, mas o protagonismo de saber que temos a responsabilidade de fazer discípulos e que esses discípulos só vão crer se vê nos nossos olhos brilho. Sabe, irmãos, quando esse profeta manda colocar sal no prato novo, eu sou muito tendencioso a pensar que tudo o que nós cremos não deve servir apenas para o nosso autodeleite ou para crescimento de conhecimento, mas deve servir para que, uma vez cheios do Espírito Santo, possamos com ousadia proclamar o Evangelho da verdade, daquele que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção. Aquele que, segundo Atos 17, 28, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aquele que, segundo Colossenses 1, 27, o qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. Sal, gosto, substância. Avivamento tem que ter gosto de avivamento. Não basta apenas chamar de avivamento. Não basta apenas a nomenclatura de avivamento. Não basta apenas a marca de avivamento. Precisa ter gosto de avivamento. Mas repare comigo no verso 21, que agora Eliseu, de posse, primeiro, de um prato novo, segundo, de um punhado de sal. Diz o texto sagrado, verso 21, você me ajude, que ele saiu e lançou o sal onde o rio deságua, sim ou não? Não. Que lançou o sal na margem direita do rio, sim ou não? Na margem esquerda, no meio do rio. Não, diz o texto que ele lançou no manancial das águas. Porque se há um terceiro princípio importante, para quem deseja ser por fora um reflexo do que é por dentro, para quem deseja um avivamento tal, capaz de levar embora toda a esterilidade, toda a amargura, toda a frieza, nós precisamos aprender que os problemas espirituais, que os problemas relacionais, precisam ser tratados no manancial. Problemas precisam ser tratados no manancial. Nós gastamos muito tempo administrando consequências, porque encarar o manancial das águas requer coragem e determinação. Nós investimos muito tempo administrando consequências. Observamos, por exemplo, a escassez de jovens em algumas comunidades de fé do nosso país. E vamos administrar consequências. Administramos consequências com mudanças estruturais estéticas. Não fomos ao manancial, estamos administrando consequências. Administramos consequências fazendo uma reanálise litúrgica. Não fomos ao manancial, estamos administrando consequências. Então nós fazemos uma reengenharia estética, uma readaptação litúrgica, e o jovem não vem. Ou quando vem, não fica. Porque nós somos hábeis em administrar consequências.
nós precisamos ir ao manancial das águas. Travesseiro de pena de ganso não compra sono tranquilo. Viagem para Disney não compra respeito de filho. Nós precisamos ir ao manancial das águas. Quantos pais eu atendo que dizem: meu filho está dando muito problema, eu vou mandá-los para o intercâmbio? Administrando consequência. É muito mais fácil administrar consequência. Terceirizar o problema para outro país, para uma outra família. Sabe o que é difícil? Ir ao manancial das águas. Isso é muito difícil. É mais fácil administrar consequências. Houve um tempo que eu pensei que na realidade da minha igreja local, nós atrairíamos muitos jovens construindo um belo espaço para as novas gerações. Gastamos dinheiro e construímos. Nada resolveu. Achei que precisavam de uma readequação litúrgica. Chamei o pessoal da música e falei: que será que é por isso? Nada resolveu. Mas um dia, pastor Arival, dou esse testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós convocamos a nossa igreja para uma semana de oração pelas novas gerações. Todos os dias no nosso auditório menor, centenas de pessoas. Lágrimas, 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 lágrimas. Gemido, lágrimas, orações sinceras. Senhor, traz de volta os filhos da tua igreja. E hoje, se vocês nos visitarem, vão encontrar uma juventude forte. Porque nós chegamos no manancial das águas. Ele coloca o sal no manancial das águas. Até onde eu entendo, ninguém nasce alcoólatra. Ninguém nasce viciado em pornografia. A gente precisa ir no manancial das águas. A gente está tratando muito das consequências e esquecendo de ir no manancial das águas. E qual é, segundo a nossa fé, o manancial das águas impuras? Qual é o manancial de qualquer água suja, contaminada, estéril, amarga? Pecado. Uma vida longe de Deus. Ir ao manancial das águas em busca de um pleno avivamento para as novas gerações. Voltar-se à Escritura. Clamar até a última gota do nosso suor. Dizer: Senhor, as novas gerações a Ti pertencem. As nossas igrejas não criam filhos para o mundo, nós criamos filhos para Jesus. As novas gerações possuem um dono. Chegando ao manancial das águas, ele deposita aquele sal e ele diz, segundo o verso 21, assim eu digo, pois sou profeta, torno as águas saudáveis. Não, o que ele diz no verso 21? Assim diz o Senhor. No manancial das águas, nós nos voltamos ao que o Senhor diz. No manancial das águas, nós reafirmamos as nossas convicções espirituais daquilo que o Senhor diz. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, atual, absoluta. Uma das maiores crises que, ao olhar o manancial da minha geração, eu percebo, é a crise de convicção. Permitam-me. O sujeito entra numa universidade e determinados professores começam a dizer argumentos absolutamente contrários à nossa fé, e a mesma pessoa que frequentou os bancos da nossa escola bíblica está lá dizendo: é verdade, né? É verdade. É verdade. Eu fiz direito numa universidade federal no meu estado. E se eu não presto atenção para fazer direito, eu ia sair de lá torto. Crise de convicção.
Nós precisamos clamar ao Espírito Santo de Deus que derrame sobre nós, sobre as novas gerações, convicção, para que possamos dizer em alto e em bom som quais são as nossas convicções. Pelas nossas convicções nós estamos dispostos a morrer, nós estamos dispostos a ser presos, nós estamos dispostos a perder. As nossas convicções precisam ser absolutas. Eu creio que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, mas isso é uma loucura. Para dizer eu sou louco, eu creio. Eu creio que ele chamou um povo, que ele estruturou um povo, para que na plenitude dos tempos, do ventre de uma virgem, nascesse um menino. Virgens não dão a luz. Eu sou louco, é minha convicção. Eu creio. Estou convicto de que ele cresceu. Estou convicto de que ele operou milagres. Estou convicto de que ele padeceu pelo Sinédrio, de que ele padeceu pelo Império Romano, que ele padeceu pela opinião pública. Estou convicto de que ele morreu e foi pendurado num madeiro indigno. Mas eu estou absolutamente convicto de que ele ressuscitou ao 3º dia. Ele está vivo e eu estou convicto de que ele voltará. O Senhor Jesus voltará. Essa é a nossa convicção. Nós cremos. Assim diz o Senhor. Convicção. 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 E o que o Senhor disse? Tornei saudáveis essas águas. E dali já não procederá mais morte e nem esterilidade. Isso, meus irmãos amados, é o que humildemente considero que a igreja do nosso país precisa experimentar. A morte da morte já é a nossa herança por conta de Cristo. Mas nós precisamos sair de um terreno estéril, de ver dia após dia as novas gerações, marionetes, muitas vezes, nas mãos do diabo. Se me permitem, em conclusão, dizer qual é o nome que nós podemos dar a situação de inúmeras mães que dia após dia ocupam os gabinetes pastorais dizendo: os meus filhos estão distantes da presença do Senhor, os meus filhos são marionetes do diabo, os meus filhos tomaram decisões erradas. Tem um nome espiritual para isso. Tem um nome espiritual para as boates lotadas, para as raves lotadas. Tem um nome espiritual para a facilidade que muitas das universidades e das ideologias que esse mundo apresenta, que tragam os nossos jovens. Tem um nome espiritual para isso. Tem um nome espiritual para, numa cidade como São Paulo, num museu pago com o meu e com o seu imposto, mais com o seu, porque o meu ICMS vai para o Espírito Santo, mas num museu público, numa cidade como essa, um homem nu está no chão e sob o estigma de arte, crianças tocando no homem nu. Tem um nome espiritual para isso: a esterilidade da igreja. A esterilidade da igreja. É por conta da nossa esterilidade que a gente vê tudo isso. Ainda hoje, o diabo continua lançando crianças no fogo e na água, e os discípulos continuam sem poder fazer nada. Estéreis do poder de Deus que liberta os cativos. Mas quando o pastor Arival nos convida para uma conferência como essa,
e une dois conteúdos importantíssimos da nossa fé: avivamento e novas gerações. Eu creio, pastor, que a partir desta igreja, que a partir das igrejas aqui representadas, quer seja na audiência presencial, quer seja na audiência virtual, eu creio que é tempo de um avivamento que anule a nossa esterilidade para com as novas gerações. Eu creio que o Espírito Santo há de levantar pais intercessores, igrejas intercessoras, que clamam dia e noite: Deus, dá as novas gerações a nós como herança. Deus, nos dê as novas gerações, ou morreremos. Deus, nos dê as novas gerações. Eis o clamor absoluto da tua igreja. Coloca lágrimas nos nossos olhos. Faz, pela obra do Espírito Santo, pela salvação em Jesus, fluir rios de água da vida do nosso interior, e que acabem com a amargura desse mundo, que quer matar os mais jovens. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Prato novo, sal, manancial das águas. Queria orar com você. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Vamos orar. Pode gastar um tempo aqui. 10 minutos de oração. De oração. Tá. Foi senhora. Tá. Vamos então orar. O pastor Ival me deu as coordenadas dessa oração. Feche seus olhos, por favor. Meus irmãos queridos, eu queria fazer nesse tempo de oração algo que, pela direção do Espírito, eu fiz na igreja local que pastoreio. E não há inconveniente algum para mim se ninguém atender a este apelo. Pelo contrário, eu vim fazer uma partilha. Mas eu sei que em alguns corações tem nomes, tem pastores que têm na mente o berçário, culto dos adolescentes, dos jovens. Eu queria te convidar ao manancial das águas nessa manhã. Eu queria te convidar a um momento de intercessão em lágrimas, não de emoção produzida, mas se o Espírito Santo de alguma forma soprou aí, vem se ajoelhar aqui na frente comigo e vamos fazer esse clamor. Eu não sei nem se esse é o costume, me desculpem se não for, mas se você responde esse apelo, vem cá, chegue bem pertinho, para o máximo de pessoas poder se ajoelhar, e começa a elevar ao Senhor o seu clamor, se essa é a sua necessidade nessa manhã. Não venha só por um chamado, não venha por uma emoção. Esse é um apelo para aqueles que querem nessa manhã um encontro com o manancial das águas. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, pedir que você abra sua boca e ore. E diga: Senhor, salva as novas gerações. Diga o nome dos seus filhos, dos seus netos, dos sobrinhos, do líder de jovens da tua igreja, do líder de adolescentes da tua igreja, para que o Senhor levante vocacionados, para que o Senhor levante missionários. Em nome de Jesus, nós queremos nessa oração clamar que o Espírito Santo neutralize as obras do Satanás contra as novas gerações. Nós queremos em lágrimas pedir, diga isso para Ele. Diga isso para Ele: Senhor, salva as novas gerações.
Senhor, nos ajude a chegar no manancial das águas. Senhor, nós não queremos apenas administrar consequências. Senhor, nós não queremos ficar administrando consequências, Senhor. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Diga isso para Ele. Diga isso para Ele, meu irmão. Pai querido, é no nome do Senhor Jesus Cristo que a Tua igreja se quebranta diante da Tua santa e bendita presença. Só o Senhor conhece a história debaixo de cada joelho aqui. E nós estamos diante do altar do Senhor porque o Senhor edificou um altar no nosso coração pela obra do Espírito Santo. E nós estamos, Senhor, unindo a nossa fé, clamando que o Senhor nos ajude a ir no manancial das águas. Nós não queremos administrar consequências, Senhor. Nós não queremos invenção de roda, modismo, não. Nós queremos o manancial das águas. Derrama sobre nós convicção em nome de Jesus. Derrama sobre nós santa convicção em nome de Jesus. Derrama sobre as novas gerações santa convicção em nome de Jesus. Senhor, coloca lágrimas nos nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, não nos permita perder as novas gerações. Senhor, sela os teus filhos. Senhor, dá-nos autoridade contra as investidas do Satanás. Nós não podemos perder essa guerra. Nós não podemos perder essa batalha. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, peço que abra os nossos olhos para que vejamos, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Há poder no sangue de Jesus, há restauração no sangue de Jesus, há libertação no sangue de Jesus, há nova vida no sangue de Jesus. Há resposta para as novas gerações no sangue de Jesus. Senhor, nas igrejas aqui ajoelhadas, levanta obreiros, levanta missionários vocacionados. Senhor, cobre com o sangue do Teu Filho o berçário das nossas igrejas. Senhor, as nossas crianças pertencem ao Senhor. E nós queremos, Senhor, assumir um compromisso de quebrantamento, para que não sejamos envergonhados pelas trevas, mas que onde houver uma criança lançada no fogo ou na água, nós como discípulos do Senhor, pela oração e pelo jejum, tenhamos autoridade para libertar no Teu nome. Senhor, derrama autoridade sobre nós nessa tarde, derrama autoridade sobre nós, derrama sensibilidade sobre nós. Coloca um prato novo na nossa mão e enche de sal, enche de gosto, conserva, preserva. E nos ajuda, Senhor, a irmos ao manancial das águas, para que nunca mais em nós, na nossa igreja ou no nosso país, haja esterilidade. Pelo contrário, haja um avivamento. Talvez, Senhor, para nós nessa quase tarde, o contrário de esterilidade, o oposto de esterilidade, seja avivamento. Derrama isso sobre nós, Pai. Derrama isso sobre nós.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor, o Todo-Poderoso nas batalhas, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém.